Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. E aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham passado muito bem esse tempinho que tivemos na nossa infeliz ausência, né, de gravações de novos episódios. Muito por minha culpa, peço desculpas. Estive numa pequenas férias, estive viajando, indo para as longínquas terras da Hungria, onde pude me deliciar com um belo de um banho húngaro, herança dos otomanos, que vamos falar muito neste episódio. Mas agora, tirando as minhas questões de higiene pessoal húngaras, vou passar a palavra do meu lado esquerdo virtual, como sempre, o nosso colega quase argentino, que assistiu vários jogos agora recentemente em Buenos Aires, senhor Danilo Sanfelice. Como é que vai, meu Castro, colega? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Culpa dos dois, né? Porque eu também viajei na mesma semana, então os dois que se ausentaram por motivos de viagem. Somos muito viajantes. Muito justo, muito justo. Fato interessante, Fábio, que eu esqueci de contar, é que um grupo de amigos meus, uns 4, 5, aqui de Osasco, eles, coincidentemente, eles cruzaram lá na Argentina com o líder da barra do River. Olha que interessante. E o líder da barra do River fez amizade e levou eles pra La Ferreira, que é uma quebrada a uns 25 km de Buenos Aires, mais ou menos, uma vila, né? E lá tem um time, né? Que é um time, acho que é La Ferreira o nome do time. E daí eles conheceram o time, todo mundo do time, os caras abriram estádio pra eles, conheceram a barra, fizeram assado pra eles, blá blá. E no mesmo fim de semana, esse time subiu da 4ª divisão pra 3ª divisão. E eles estavam lá, pessoal. Já estreitaram laços entre Palmeiras e La Ferreira. Muito interessante. Olha só. Mas era uma vila no sentido argentino, que é tipo o equivalente à favela, ou uma vila aos padrões brasileiros? Não, estilo argentino, uma vitia, né? Ah, ok. Literalmente. Tipo La Boca, só que um pouquinho mais longe. Pronto. Mas, Mas deve ter sido muito interessante ter visto isso de fato, né? Eu e, imagino que deve ter sido, culturalmente falando, algo muito enriquecedor. Um dos meus amigos, inclusive, fez o assado ali, né, e tal, pra ele e tal. De repente o guri sumiu. Sumiu, assim. Daí, todo mundo desesperado, porque ele passou a noite fora e tal. Daí, no outro dia, ele ligou e arrumou uma namoradinha na Argentina. Passou a noite com ela, né? Ih, coitado, que nessa hora, quiçá ele nem volta então, hein? Nem Isso. volta para o Brasil. Não, voltou. O Fábio tem boas experiências com a Argentina. Algumas boas, outras nem tanto. Pois é. Divagações tem. Divagações feitas, vamos então agora pegar um avião de Buenos Aires diretamente para Yerevan, na Armênia. Que, bom, muitos dos nossos ouvintes devem ter visto nos noticiários. Está tendo uma crise, não especificamente na Armênia, mas num enclave armênio que se encontra dentro do Azerbaijão, conhecida como Nagorno-Karabakh ou, para os armênios, Artsakh. E o que tem acontecido? Já no final do mês passado, em meados do dia 20 de setembro, começou uma crise humanitária dentro deste enclave, onde o Azerbaijão fechou a única passagem que tinha para levar suprimentos e alimentos da Armênia para o enclave de Nagorno-Karabakh, ou Artsakh. A partir de agora vamos chamar de Artsakh, gerando uma crise humanitária. A Armênia, no dia 25 de setembro, através, deixe-me ver, do seu primeiro-ministro armênio, o Nikol Pashinyan, em reunião com as autoridades norte-americanas, afirmou haver em curso uma limpeza étnica contra os armênios na região. Dito isso, eu e o Danilo resolvemos fazer esse episódio para contar um pouco da história, não do país Armênia, mas sim do povo armênio, porque, como vocês vão ver ao longo do episódio, o território, o povo armênio, são duas coisas que são distintas, mas ao mesmo tempo se conectam, e principalmente vamos aprofundar sobre o enclave de Artsakh, ou conhecido internacionalmente como Nagorno-Karabakh. Danilo, alguma questão que queira adicionar antes de começarmos o primeiro bloco? Alguma sugestão, alguma vontade, algum desejo?
Diga, o palco é seu, meu amigo. Não é nada demais, na verdade. Só um asterisco que essa questão do povo e país serem coisas diferentes é muito comum, grosso modo, né? Porque tem muitos povos que fazem parte de países por aí, Espanha, por exemplo, tem muitos exemplos disso, que não se entendem como cidadãos daquele país exatamente, né? Então, a formação dos estados nacionais modernos tem esse problema, né? De um desenvolvimento de um país, às vezes muito estruturado em questões geopolíticas ali, que não necessariamente acompanha as questões culturais do povo. Em outros países resolve-se isso, né? Por exemplo, na Bolívia, um estado plurinacional, até que resolve isso, que identifica várias nações dentro do mesmo coisa, respeita dentro do mesmo território e respeita essas distinções. Mas em outros países, por vários motivos diferentes, isso, como no caso da Armênia, não acontece muito bem. É isso, mas Olha, até se me lembrou uma coisa que eu também gostaria de fazer esse pequeno esclarecimento antes de começarmos o primeiro bloco, referentemente à questão de Artsakh. Artsakh, já vamos começar a explicar um pouquinho sobre isso. Ela é uma república a República de Artsakh, que é um estado não reconhecido pela comunidade internacional. O que é isso? Nós temos os países normais, né? Brasil, Estados Unidos, Portugal, África do Sul, Índia, China. Todos são países constituídos por um Estado, por uma Constituição, com uma bandeira, com uma moeda própria, tudo mais. E, o mais importante, são reconhecidos pelos demais membros da comunidade internacional. Nós temos estados que são parcialmente reconhecidos, como Israel, por exemplo, que é reconhecido sim pela grande maioria dos países, com exceção claramente dos países árabes, que não reconhecem aquele território como a Palestina. Ou seja, conhecem o governo do Estado da Palestina como o governo mandante daquela região, daquele território. E nós temos as repúblicas não reconhecidas por absolutamente ninguém, ou quando muito, reconhecida pelos seus pares, que é o caso de Artsakh. Artsakh, se não me engano, é reconhecida por Ossétia do Sul, Abcásia e países assim do gênero. Isso era uma coisa que me deixava muito intrigado na minha infância, porque tinha esses países que não apareciam no mapa mundi, né? E boa parte desses países são frutos do pós-Guerra Fria, do pós-colapso da União Soviética. Só os que eu mencionei agora, os três se localizam no Cáucaso, que são enclaves, que são de países da ex-república soviéticas, como Geórgia e Azerbaijão. E a gente também acho que tem um terceiro na Moldávia, que é a Transnistria, que é tipo literalmente uma minhoquinha. Fala, Danilo. Não é absolutamente nada de importante, mas existe uma Copa do Mundo paralela, não sei se você já viu. Ah, sim, eu já vi. Já vi, é muito boa. Que tem até as Ilhas Chagos, né? Copa do Mundo de países não reconhecidos. Não... Sim. Olha, você tirou essa do fundo do baú, mano. Eu acho que eu vi isso há uns 10, 15 anos atrás, mano. Eu vi esse último ano porque eu não lembro qual página agora, pra dar os créditos. Eu sigo uma página no Twitter que fala muito desse futebol alternativo, né, entre aspas, no mundo inteiro, né? Então, de trazer conteúdos de futebols por aí que estão muito fora do radar, assim, muito fora do radar, como esse, né? Não é que, tipo, segunda divisão irlandesa. Não é isso. É uma coisa realmente muito fora do radar, sabe? Como essa. Pronto. Olha, como sempre nós aqui do Entre Prosas metemos os pés pela cabeça e damos as dicas culturais no começo do episódio. Mas bom, Danilo, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer este episódio, você dá uma pesquisada rápida nas internets para saber aonde é que viu essa página, para, claro, dar essa linda informação aos nossos queridos ouvintes. Combinado? Combinado. Fechou então. Então, sem mais enrolações e divagações, vamos então para o nosso primeiro bloco. Bem, pessoal, então neste primeiro bloco vamos falar um pouco mais ou menos da formação territorial durante a Antiguidade e a Idade Média. Lembrando que essa formação territorial ela vai mudando ao longo do tempo, os territórios que correspondem à Armênia eles vão passando de potência para outra potência. Mas enfim, vamos por partes aqui.
O que a gente conhece hoje como território armênio, ou o que sobrou dele, melhor dizendo, se desenvolveu principalmente na Antiguidade, em partes na Europa e da Ásia, mais conhecido popularmente como Cáucaso, que gera sempre uma confusão no ponto de vista geográfico, pensando se faz parte da Europa ou já da Ásia, né? Lembrando que a Europa geográfica, não política, começa a partir dos Montes Urais e vem até onde eu estou, em Portugal, que é popularmente conhecido aqui como o rabo da Europa. Essa tal posição geográfica tornou o reino da Armênia muito importante e disputado por diversas civilizações ao longo da história. A Armênia, portanto, alternou períodos de independência e períodos dominados por outros reinos, né? Ou seja, houve momentos que eles tinham autodeterminação, tinham um próprio governo, e tinha horas que eles eram basicamente um reino vassalo de uma potência maior, né? A região foi ocupada, segundo mostram provas arqueológicas, desde a pré-história e também é conhecido por pertencer a passagens bíblicas fundamentais, como o local onde a Arca de Noé teria encalhado, né? Teria porque ninguém vai saber de verdade, ou se... Aí peço desculpas aos nossos ouvintes que sejam cristãos, se foi verdade ou não, né? Somos historiadores, não podemos mentir. Bom, dito isso, voltando aqui já para a Armênia. Vale lembrar que o território onde é o país Armênia é diferente do que é o território antigo. Como eu disse, né, ele foi mudando ao longo do tempo, não é exatamente a mesma localidade. Para vocês terem uma ideia, tem um monte sagrado para os armênios que hoje se encontra na Turquia. O Monte Ararat, acho que se chama assim, eu vou até dar Ararat. É uma montanha muito bonita que se qualquer lugar de Yerevan, que é a capital, você consegue ver. Ele é considerado sagrado pelos armênios e o povo armênio sempre esteve em volta dele. Vamos dizer que esse é o marco zero da Armênia. Mas hoje se encontra dentro, claramente, da Turquia, né? Eu tive uma colega que chegou e a Armênia, ela é descendente de armênios, né, neta de armênios, e ela falou que aquele monte é deles. Ela tem uma visão bem nacionalista armênia, e no qual ela falou, olha, eu saí de Yerevan, peguei um ônibus e fui até lá. Mesmo com as fronteiras fechadas entre Armênia e Turquia, devido à guerra de Nagorno-Karabakh em 94, eles vão para lá como se fosse o quintal deles e de fato consideram aquilo como parte do território indivisível da Armênia. É um corpus inseparatus. Não sei se existe esse termo latim, acabei de inventar agora. O nosso professor de latim na faculdade já está pirando o Héctor agora. Mas bem, retornando então aqui, depois da divagação feita, já na Idade do Bronze, muitos estados se desenvolveram na região da Grande Armênia, fazendo parte das gênesis da formação do povo armênio. A cidade de Yerevan foi fundada em 782 a.C. pelo rei Argiste I e é atualmente a capital da Armênia. Também é uma das cidades mais antigas e continuamente habitadas do mundo. Já durante o século II a.C., a região foi ocupada pelos romanos, que dividiu o reino em dois. Tal divisão duraria cerca de mais ou menos 100 anos. Dando um salto já para 301 d.C., e acho que é o fato que todo armênio tem orgulho de dizer. A Armênia foi o primeiro reino da história a se tornar cristão, oficialmente cristão, a religião do Estado. Muitos se falam de Roma com Constantino, né, que foi muito mais famoso dentro dessa questão, mas o pioneirismo pertenceu à Armênia. Lembrando que geograficamente a região possui fortes ligações com as passagens bíblicas, como já mencionados anteriormente. E lembrando também que a Armênia, para chegar até as terras sagradas de Jerusalém, e por assim dizer, está um pouquinho mais perto, né? Vamos lembrando, pensando nas posições geográficas. Tem uma outra questão também, todo mundo fala que é graças a Constantino que o Ocidente virou cristão. Isso é uma inverdade histórica, porque Constantino ele não oficializou a religião
cristã como religião oficial do Estado. O que ele fez foi com o fim das perseguições aos cristãos, né, encerrando aquele período dos mártires cristãos, que o mártir original era esse, o que diante da morte não negava a fé cristã, mesmo lá com o imperador ameaçando que os leões os comessem. E após isso, somente 70 anos depois do fim das perseguições com Constantino, se não me engano foi Teodósio III, acho que não sei se o Danilo vai lembrar disso das aulas do Álvaro, foi que aí sim a religião cristã se tornou a religião oficial do Estado, né? 370 anos, uns 100 aninhos de atraso comparado com os armênios, que já estavam 100 anos na frente. Bem, já no século IV, os armênios foram incorporados ao Império Sassânida, mais comumente conhecidos como os persas, dentro do período do Masdenista. Já em 630, o povo armênio fora dominado por um califado persa, tornando-se um emirado da Armênia. O emirado da Armênia possui uma certa independência e os seus territórios, onde ficam o Azerbaijão e a Geórgia, faziam parte da então Armênia. Já em 1884, o emirado termina, pois o povo armênio conseguiu sua independência junto ao califado persa. Em 1045 e 1071, a Armênia foi dominada pelos bizantinos, porém, logo depois, os turcos dominam a região, assassinando o rei e perseguem e fazendo grandes perseguições aos povos armênios. Um grupo diminuto conseguia fugir na Sicília, que não tem nada a ver com a Sicília italiana, fundando a cidade de Tarso, sendo acolhida pelos bizantinos. A Grande Armênia fora devastada pelos invasores e, em seu lugar, restou esse diminuto grupo citado há pouco. Em 1100, os príncipes da família nobre armênia dos Zacaridas estabeleceram uma semi-independência dos principados armênios do norte e da Armênia Oriental, e passou a se chamar Armênia Zacarida. Isso já durante o século XVIII e XIX, a Armênia foi invadida, do século XIII ao século XIV, a Armênia foi invadida por diversas vezes, especialmente pelos mongóis. Lembrando que, né, principalmente o século XIII, foi o período das grandes invasões mongóis. Então, tudo que estava da Mongólia até a Polônia foi invadido, não teve nenhuma possibilidade de sobreviver a essa invasão. Agora, então, vamos já para o segundo bloco, onde nós vamos falar... O segundo bloco não, mas a segunda parte do primeiro bloco, onde vamos falar das principais ocupações. A Armênia, ela pode ser dividida em duas principais ocupações que também dão uma grande divisão cultural e linguística sobre o seu povo, né? Primeiro, nós temos a Armênia sob o controle turco-otomano e depois a Armênia sob o controle russo. Vamos já chegar a essas explicações, só vamos então falar um pouco antes sobre esse controle otomano. A Armênia tornou-se parte do Império Otomano durante o reinado de Salim II no século XVI. O domínio durou 300 anos até que acontecesse a Guerra Turco-Russa no século XIX, e a porção oriental da Armênia passou para o domínio russo. A Armênia Ocidental permanece sob o domínio turco até o fim da Primeira Guerra. Fala, Danilo. Opa, calma aí. Desculpa. Meu notebook deu um bug aqui. Cara, na verdade, nada demais, eu só queria fazer uma rapidíssima divagação sobre aquilo que eu falei do futebol alternativo, que eu descobri mais coisas do que eu tinha falado. Primeiro que os créditos têm que ser dados por uma página no Twitter, que também tem um canal no YouTube que eu recomendo, inclusive, que chama Futebol Alternativo. Muito bom. O canal do YouTube deles é maravilhoso. E tem muita coisa muito alternativa ou coisas mais, sei lá, Série D do futebol brasileiro, União São João de Araras, coisas assim, sabe? Eles têm um vídeo muito bom do União São João de Araras, até te mandei esse vídeo. Sim. Aliás, só uma divagação dentro da divagação. União São João, que é da terra da família do meu pai, depois de 7 anos parado, voltou e quase que já no primeiro ano
Já fomos campeões, claro, da quarta divisão do Paulista, mas tirem as crianças da sala, que se foda, somos campeões. Não, isso aí é assim que se reconstrói o time, né? Pelo amor de Deus. Já já tá na primeira divisão de novo. Rumo ao Paulistão e Libertadores de 2025 vamos ser campeões. Isso aí. Então, essa página, né, Futebol Alternativo, passou a informação sobre a CONIFA. A CONIFA é essa Copa do Mundo alternativa, de países não reconhecidos, né? E daí dentro da CONIFA, tem CONIFA em todo mundo, né? Então a CONIFA tem uma federação de campeonato latino-americano, tem na Europa, tem na Ásia, e daí tudo fazem eliminatórias e forma a Copa do Mundo alternativa. Então é bem organizado. Na América Latina, por exemplo, tem o time dos Mapuche, por exemplo, né? Então, tipo, é realmente muito aleatório, assim, né? E daí, dentro da CONIF, tem, por exemplo, a República de Artsakh, que o Fábio citou no início do episódio. E justamente eu tô aqui numa página no Twitter chamada Armênia Brasil. E eles colocaram um fio justamente para debater o que será das partidas de futebol da República de Artsakh, a seleção, né? Então ainda está garantido que o país vai continuar na CONIFA, mas como está essa tensão muito grande na região e tudo mais, ninguém pode garantir que vai continuar existindo, né? Mas, teoricamente, o país está classificado para a Copa do Mundo, que acontece ano que vem. Então é algo interessante, né? Embora um pouco incerto, né? Mas interessante de notar que existe uma eliminatória dessas seleções alternativas no mundo inteiro, inclusive aqui na América Latina com os Mapuche, por exemplo. Aliás, um bom episódio que nós poderíamos fazer um dia, caso assim nossos ouvintes queiram, é sobre os territórios mapuches, que também é algo muito interessante dentro da perspectiva da colonização da América Latina, porque na prática, né, os armênios, eles nunca... os armênios não, desculpe, os mapuches nunca foram de fato dominados, né? Eles meio que, entre aspas, foram assimilados de uma certa maneira, mas, né, militarmente eles nunca foram dominados. Militarmente falando, eles nunca foram dominados. Tanto que se você for ver nos mapas do século XIX, já após as independências, né, os grandes movimentos independentistas da América Latina, o sul do Cone Sul, ele aparece como uma faixa em branco, escrito sempre povos originários, porque nunca de fato foi dominado. O Chile, que é aquela minhocona, no século XIX era uma minhoquinha. Quinta série, por favor, não me escutem. Porque o Chile terminava até a ilha de Chiloé, e até a ilha de Chiloé, que é, para quem não sabe, a ilha de Chiloé é a primeira grande ilha quando o Chile começa a se fragmentar no sul. Só depois, finais do século XIX, quase que no século XX, que teve as disputas da Patagônia com a Argentina, que aí sim o Chile vai, né, dar aquela esticada na minhoca até chegar a Terra do Fogo, né, até, como é que chama? Não é Puerto Natal, é Punta Arenas. Já estive naquele lugar também, lindamente horroroso aquele lugar. Assim, eu lembro assim, eu cheguei lá no verão, tava 7 graus, uma ventania desgraçada, eles falaram, isso aqui é um bom clima pra gente. Eu fiquei, carambolas. Imagina. Deus que me tire. Mas bom, vamos pegar então novamente agora um voo de Punta Arenas, diretamente agora não vou nem dizer Yerevan, porque não estamos em Yerevan, estamos na Armênia turca, então vamos pegar até a cidade de Batman, que existe uma cidade na Turquia chamada Batman, caso duvide de minha palavra, procure aí nas internets, você vai encontrar. Mas então, retornando. Como havia dito, então, a Armênia Oriental passou ao domínio russo e a Armênia Ocidental permaneceu durante o domínio turco até o fim da Primeira Guerra Mundial. Contudo, a Armênia Ocidental ela não vai deixar de existir enquanto território. Quer dizer, ele vai deixar de existir enquanto território porque ele vai ser totalmente assimilado
pelos turcos. Mas isso já é um spoiler que nós vamos passar para o segundo bloco, né? Durante um certo tempo, os armênios possuíam uma liberdade e conviviam em paz com os demais povos que faziam parte do Império Otomano. Porém, a questão religiosa passou a se tornar um problema com o desenvolvimento do tempo, uma vez que os armênios eram cristãos e a maior parte dos povos eram muçulmanos. E isso é uma característica muito forte durante o Império Otomano. O Império Otomano ele surge mais ou menos no meio da Anatólia, né, que é o coração ali de onde nós conhecemos a Turquia, foi se expandido, teve em 1453 a tomada de Constantinopla, com o fim do Império Bizantino, e a dominação dos vários povos. O máximo do Império Otomano, ela ia dos Balcãs, dominando até os Balcãs inteiros, chegando até a Áustria, chegaram até Budapeste. Por sinal, eu estive agora na Hungria, fui no Museu de História da Hungria, e tem uma seção específica sobre o domínio otomano, que é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ir a Budapeste, vá a este museu, que é muito, muito legal mesmo. E eu estava com o meu colega, o Otávio, que participou justamente do episódio da Hungria, ele falou a seguinte frase que eu achei assim, muito curiosa, para dizer no mínimo. Falou, os húngaros assimilaram várias coisas dos povos que os dominaram, menos os turcos. E a única coisa que eles mantiveram dos turcos foi os banhos termais, né? Que eles mantiveram, e eu tive a oportunidade de ir. Mas, enfim, retornando, o Império Otomano ele se estende toda a região do Maghreb, ou seja, toda a região norte, até as cidades sagradas do Islã, de Meca e Medina, tomando Jerusalém e chegando, evidentemente, até a região da Armênia. O Império Otomano ele tinha uma característica muito forte de quando um povo conquistado ele tinha a tendência de respeitar as suas tradições, culturas e religiões, os povos dominados, e assim como a sua língua, né? Contudo, o que vai gerar um grande atrito, não só com a Armênia, mas com os sérvios e gregos, que existia uma política muito forte no Império Otomano de raptarem as crianças de famílias cristãs, criarem elas como muçulmanas para se tornarem soldados. Isso que vai gerar um grande atrito e que de posterior, já na decadência do Império Otomano no século XIX, vão florescer os movimentos independentistas. Como um caso mais clássico, no início do século XIX, foi o caso da Grécia, que vai se conseguir a sua independência só naquela parte da Atenas para baixo, depois até vai se conseguir expandir até o fim da Primeira Guerra. Um fato curioso também, já que a gente já está em várias divagações neste bloco, quando a Grécia conquistou a independência, eles escolheram um sistema monárquico, né? E eu não sei qual foi quais foram os atributos para escolher o rei da Grécia, os reis dos gregos, mas o primeiro convidado a se tornar um monarca grego foi o Dom Pedro I. Ele foi convidado, só que já era imperador do Brasil, estava com aquele problema com a coroa portuguesa, porque o pai já estava para morrer, eu já tinha morrido, e estava naquela coisa da sucessão do reino português, então eu já estava com problema com duas coroas. E ele falou, não, obrigado, vou passar a bola pro próximo. Dobra e passa pro próximo. Mas enfim, retornando então aqui, já para a Armênia, esse imbróglio vai desembocar depois num grande problema para o povo armênio que a gente vai tratar depois. Spoilers, vai ser o grande genocídio armênio. Já da parte oriental, a Armênia vai ser controlada pelo Império Russo. A Rússia e o Império Otomano eles vão entrar em vários conflitos durante o século XIX. Um caso muito clássico é a Crimeia, que vai ter a Grande Guerra da Crimeia, onde a Rússia finalmente vai dominar a Crimeia, onde vai gerar uma série de problemas demográficos, porque nós temos os povos tártaros, que são de origem turca, vão entrar os russos, e ainda agora temos a questão com a própria Ucrânia, né? O contraponto, no caso do controle otomano, da parte do território armênio, controlada pela Rússia, se manteve como uma estabilidade e uma paz mais duradoura. A Rússia, porém, possuía um desejo de expansão do território armênio até o mar Mediterrâneo, de modo
que acabou culminando no desenvolvimento da Guerra Turco-Otomana, de 1828 até 1829. Como consequência, o Império Otomano cedeu parte do território armênio para a Rússia. Este território que nós conhecemos hoje como Armênia, ele é fruto deste conflito. O que se conservou de Armênia é a Armênia russa. A Armênia ocidental, que é a Armênia que nós conhecemos, enquanto povo, fica na parte, vamos dizer, nordeste da Turquia, e com o advento da Primeira Guerra, vamos ter o genocídio armênio, que vamos tratar um pouquinho mais no segundo bloco. Só que o que eu acho que é interessante a gente mencionar já aqui agora, existe uma divisão cultural muito forte na Armênia, dentro do povo armênio, entre esse Ocidente e esse Oriente. Os armênios nós conhecemos, qualquer um dos nossos ouvintes, principalmente aqueles que estão na cidade de São Paulo, com certeza já estudou, já teve um amigo, já foi no vizinho, já foi a algum restaurante de origem armênia. Com certeza, os antepassados dessa pessoa vieram da parte turca. Devido ao genocídio, se criou uma grande diáspora de armênios ao redor do globo, principalmente para o hemisfério ocidental. Os principais países onde foram recebidos armênios: Líbano, França, Estados Unidos, Brasil, Uruguai e Argentina. Né? Tanto que, um fato curioso também, os armênios e os libaneses são assim, best friends forever. Por incrível que pareça, mas são muito amigos mesmo. Dito isso, uma vez conversando com uma amiga armênia, ela me contou que até mesmo a questão linguística difere muito. A minha amiga, ela sabe falar armênio, só que ela sabe o armênio ocidental, que foi o que ela aprendeu com os avós. Já o armênio oriental, que é o dito propriamente na Armênia, ele é um armênio muito diferente, com influências russas. Já a própria a Armênia ocidental, o armênio ocidental já tem um pouco mais de influências turcas, acredito eu, já também não entendo com sua totalidade. Bem, dito isso já, vamos encerrar este bloco e vamos para o segundo bloco, onde melhor dizendo, o Danilo irá tratar, que ele fez questão de pegar este bloco, sobre o genocídio armênio. É com você, Danilo. Então, pessoal, vamos começar agora o nosso terceiro bloco, né, na verdade, tratando mais especialmente do genocídio armênio, que eu e o Fábio estávamos falando, e a gente podia fazer um episódio só sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, é um assunto famoso, é um assunto que reverbera bastante no Brasil, né? Dada a imigração armênia muito grande por conta disso aqui no Brasil. Eu acho que é bem comum conhecermos pessoas de origem armênia aqui, né? Eu conheço alguns, assim, e é uma comunidade bastante enraizada culturalmente, assim, ou seja, tem bastante orgulho das suas raízes, de demonstrar sua cultura. As pessoas que eu conheço vão sempre em restaurantes armênios, assim, né? Tipo, consomem produtos e cultura armênia, vão em mercados com produtos armênios, tá? Então é algo bem enraizado, assim mesmo. Eu acho bastante interessante isso. Então, andando com o episódio, né? No fim do século XIX, as tensões entre os armênios e os demais povos constituintes do Império Otomano estavam em ponto de ebulição. Já em 1894, há uma onda de massacres contra o povo armênio em perseguições que duraram até 1896, de maneira violenta, provocando mortes, ou seja, uma violência física, né? Porque se já havia perseguição, naturalmente violência verbal, mas é algo mais duradouro, mais costumeiro. Mas essa violência física, que provoca mortes mesmo, teve esse recorte inicial de 1894 a 1896. Já no século XX, em 1909, uma nova onda de mortes de armênios é registrada. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, a Rússia e o Império Otomano ficam de lados opostos, aumentando essa, entre aspas, rivalidade. A população otomana presente no Império Otomano, né, naturalmente, começa a ser acusada de ser a população armênia, né, presente no Império Otomano, começa a ser acusada de ser aliada aos russos,
tanto em questões religiosas como por outros armênios que faziam parte da Rússia, né, do Império da Rússia naquele momento, Império Czarista. E esses armênios passam a ser perseguidos ali dentro. Ainda não necessariamente uma perseguição violenta com morte apenas, mas, novamente, essa perseguição xenófoba, né, também, que ela inicialmente ela é mais duradoura, né? Começa então uma limpeza étnica contra os armênios no Império Otomano. O genocídio acontece oficialmente entre 1915 e 1923. Os armênios e os historiadores acusam os turcos de promoverem através do Estado. Então, portanto, é uma ação, por isso que é um genocídio, né? É uma ação muito orquestrada dentro de um aparato estatal, né? Não é, entre aspas, apenas uma xenofobia cultural, que também já seria muito grave, mas que é menos orquestrada, né? O uso do Estado para promover esse massacre, para promover as mortes, para promover uma limpeza étnica, já é algo mais grave e entra do ponto de vista de genocídio mesmo. Então, portanto, os historiadores acusam, e obviamente os armênios também acusam, o Estado otomano, o Estado turco, de promoverem esse massacre em massa, esse genocídio. Os turcos se defendem dizendo que o que aconteceu fora, na verdade, uma guerra civil e que houve baixas de ambos os lados. Os turcos alegam que muitas dessas mortes foram em decorrência da fome e de doenças provocadas justamente pelo conflito civil. Isso é uma desculpa, entre aspas, é uma fala um pouco parecida com o que Israel hoje em dia fala em relação à Palestina, né? É muito comum ouvir, especialmente o governo, mas pessoas que defendem o lado de Israel falar que não, que na verdade que tem uma guerra civil, que existem israelenses que morrem também e tal. Só que se você analisar os números e como essas mortes acontecem, os números são bastante díspares, né? Tanto na questão da Palestina como na questão do genocídio armênio. Justamente isso mostra que o número de mortes do lado armênio é muito maior e a maneira como eles morrem, né? As diversas maneiras e a reação, por outro lado, é bem menor. Pode falar, Fábio. Só para fazer até um contraponto com essa argumentação turca, né, de que fez parte de um conflito civil e que todo mundo sofreu, um dos efeitos diretos do genocídio armênio foi a diáspora do povo armênio. Como eu havia dito no bloco anterior, nós temos povos armênios em várias partes do globo. Se foi um conflito interno turco, cadê os turcos? Por que os turcos também não imigraram? Pode até ter sido realmente a questão da fome e tudo mais, derivado deste conflito interno, sem sombra de dúvidas. Entretanto, por parte do governo turco, não teve nenhum tipo de ajuda aos povos armênios, que eram súditos do Império Otomano, né? Ou seja, podemos imaginar, e isso eu estou falando da boca para fora, porque eu também não sei, não sou tão aprofundado com relação ao tema, mas imagino que deve ter tido políticas para que evitassem as grandes fomes, mas o povo armênio foi deixado a Deus dará, foi deixado abandonado à sua própria sorte. E isso sim se caracteriza como um genocídio. A partir do momento que você abandona um povo devido à sua própria devido à sua origem, devido à sua cultura, este é um termo caracterizado como limpeza étnica e genocídio. Sim. Então, por exemplo, o argumento próprio turco já cai por terra somente nessa questão. Exatamente. Dito isso, passa a bola para o Danilo. Exatamente. O paralelo com Israel é muito válido também, porque é exatamente o mesmo curso. Exato. Os israelenses também falam a mesma coisa sobre os palestinos. Não, eles estão lá, a gente só tem que fazer uns controles, mas esse controle de segurança é unicamente exclusivo aplicado aos palestinos. O que eu acho que é muito, assim, irônico, para não dizer trágico, que da maneira como eles deixam fechados dentro de si os próprios palestinos e tendo que ter permissões especiais para poder sair da sua pequena ilha,
exatamente o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra com os guetos. Exatamente. Assim, é trágico e cômico, assim, cômico assim, é aquela do termo melhor rir do que chorar, porque pelo amor de Deus. Exatamente. Agora, continuando o episódio, e agora a gente vai fazer uma ressalva, nós vamos fazer uma ressalva importante, e que é o seguinte: nós vamos escrever agora algumas formas encontradas pelos turcos de praticarem tais massacres. E, portanto, a gente vai falar de violência. E, portanto, se alguns ouvintes preferirem não ouvir, pulem uns 20 minutos para frente do episódio, porque são coisas de fato que para algumas pessoas talvez mais sensíveis, ou que simplesmente não gostem de consumir violência, seja algo difícil de ouvir. Então, não queremos causar traumas a ninguém, então pulem uns 20 minutos adiante. Talvez um pouquinho menos. Então, o genocídio ele foi realizado de diversas maneiras, e a gente vai falar disso porque é bom deixar muito claro o que aconteceu, né? Não botar um pano em cima do que aconteceu e falar, é muito duro isso. Não, tem que deixar as claras, justamente para as pessoas conhecerem e né, evitar que aconteça de novo algo assim. Infelizmente, não costuma acontecer de novo. Então, já que o genocídio foi realizado de diversas maneiras, a primeira delas que a gente colocou aqui para citar são incêndios. Os incêndios nas aldeias e povoados foram muito comuns e bastante relatados em documentos históricos estudados. Não somente eram casas, objetos que eram incendiados, como também toda a população armênia desses povoados. Então, as forças de segurança chegavam no lugar, numa aldeia, no povoado e tudo mais. E é muito comum isso em guerra, né? Você chega em algum lugar mais isolado, onde um grupo de adversários, entre aspas, moram, e você queima esse lugar, né? Pra fazer com que essas pessoas não ocupem esse espaço novamente. Né? Você destrói a possibilidade da pessoa ocupar esse espaço. Só que no caso do genocídio, além de queimar as casas, queimar os objetos, queimar transporte e tudo mais, foi queimado também dezenas, centenas de corpos. Né? As pessoas literalmente morreram queimadas nesses povoados. É algo bastante violento, bastante bizarro. Né? Outra forma também igualmente bizarra foram os afogamentos. Né? Então, outra tática de assassinato era os afogamentos. Oscar Heiser, cônsul estadunidense da região, relatou que estava na região, relatou muito, entre aspas, para ele, tá? Muitas crianças foram colocadas em barcos e levadas e jogadas no mar. O cônsul italiano da mesma região, em 1915, Giancarlo Gorini, escreve: vi milhares de mulheres e crianças inocentes colocadas em barcos no Mar Negro. Os julgamentos dessa região relatam que os armênios podem ter sido afogados no Mar Negro, e Philip Hoffman, encarregado de negócios estadunidense em Constantinopla, escreveu que barcos de carga enviados de Derzor, descendo o rio Eufrates, chegaram a Aná, no Iraque, e a 30 milhas de distância, com 3/5 dos passageiros desaparecidos. Ou seja, as pessoas eram colocadas em embarcações e jogadas no mar, mas jogadas no sentido com a desculpa de serem deportadas, por exemplo. Só que uma parte considerável dessas pessoas não chegavam no seu destino porque eram atiradas ao mar e, naturalmente, acabavam morrendo afogadas. Outro tipo de morte comum são os agentes químicos biológicos. Essa questão, por exemplo, os nazistas ficaram bastante famosos, né, pelo uso de armas químicas biológicas durante a Segunda Guerra Mundial, mas o genocídio armênio, os turcos também fizeram isso, usaram desse subterfúgio com o intuito de assassinar de uma maneira rápida uma grande quantidade de pessoas. O uso de tal tática deixa claro como o argumento turco, que a gente falou agora há pouco, sobre guerra civil, é mentiroso e oportunista, uma vez que se houvessem casos reais de reação armênia, a diferença de poder bélico
seria mais próximo, né? Então, tipo, de um lado uma pessoa tirando uma pedra e do outro lado tem alguém usando uma arma química, né? Então, tipo, não é uma guerra civil. Isso. Há uso de gás tóxico também para intoxicação de pessoas. Outro subterfúgio utilizado pelos nazistas bem famoso. As câmeras de gás, as famosas câmeras de gás. Pode falar, Fábio. Não, é só um pequeno adendo. No caso sobre as armas químicas, os nazistas eles ficaram famosos mais na utilização dos gases, conhecido como a solução final para eliminar o povo judeu. Entretanto, as armas químicas foram amplamente utilizadas mesmo na Primeira Guerra. E, de fato, uma coisa que é muito pouco dita no contexto da Grande Guerra é que os turcos também foram muito proeminentes na utilização dessas armas, melhores do que até que outras potências. Nós temos muito dentro do imaginário das grandes guerras os conflitos nas trincheiras ocidentais da Europa, onde ali sim acontece o uso massivo dessas armas. Mas a grande produção também vem muito do Império Otomano. Era só esse pequeno disclaimer que eu gostaria de realizar. Boa. Então, continuando, né, nessa enumeração de maneiras de genocídio, outro uso muito comum e bem grave também é o uso médico, né, o uso de médicos para provocar mortes, né, especialmente com morfina e tifoide. Os turcos usaram médicos para aplicar injeções letais, especialmente em mulheres e crianças. Outra ação médica eram injeções de sangue contaminadas com a doença, né, com tifoide, contra armênios que estavam em embarcações para serem deportados. Então, novamente, a questão dos deportados é que eles eram expulsos do país, né? Mas, além disso, além dessa violência por si só, eles eram contaminados com uma doença, obviamente contra a própria vontade, para, uma vez chegando nesse novo destino, não ter sequer chance de sobreviver fora do país, né? Então era algo bastante bélico, bastante problemático. Então vou colocar mais uma aspas aqui de outra declaração. Os médicos foram diretamente envolvidos no massacre, envenenando bebês e fornecendo atestados de óbitos falsos, indicando morte por causas naturais para crianças. Nazim, irmão adotivo do Dr. Tevrik Aras, inspetor-geral dos serviços de saúde, organizou a disposição dos cadáveres armênios em milhares de quilos de cal durante mais de 6 meses. Ele tornou-se secretário de Relações Exteriores de 1925 a 1938. Isso é um depoimento presente nos autos do julgamento do genocídio. Então você vê a gravidade desse processo de genocídio, né? E muito movido por ódio, assim, né? Porque, de fato, a questão de colocar doenças na pessoa, de matar com câmera de gás, de matar dessa maneira, mostra, de fato, uma violência muito provocada pelo ódio mesmo. Outra forma que a gente separou aqui são as marchas à morte. Os otomanos destinaram milhares de pessoas a desertos e áreas inabitadas e deixaram tais pessoas à míngua, sem suprimento ou instalações. Não é um assassinato direto, mas você deixa a pessoa sem a menor condição de sobreviver, né? É um assassinato indireto. Você não aperta o gatilho ali, mas você deixa ela num lugar onde ela não tem como sobreviver. Então você deixa ela para morrer, né? Ela vai morrer não pelas suas mãos diretamente, mas como consequência da sua ação, né? Outro ponto importante também que a gente separou são os campos de extermínio, que os campos de concentração e de extermínio ficaram muito famosos também no período do nazifascismo, mas eles não são criações dessa época. Já desde o fim do século XIX há campos desses tipos na Europa e em outras localidades do mundo. Há, por exemplo, o registro de campos de concentração no Ceará, aqui no Brasil, no fim do século XIX e início do século XX, para prender trabalhadores análogos à escravidão, pós-escravidão mesmo, e pessoas que eram entendidas como algum problema para a sociedade.
E daí não necessariamente que tinha um problema na sociedade, mas era quem tem disso naquele momento. Muito ligado à classe e à cor também. No contexto do genocídio armênio, o Império Otomano usou campos de concentração para punir armênios acusados de se aliarem com os russos. Naturalmente, a desculpa era apenas uma maneira de justificar e oficializar dentro das leis internas otomanas o crime praticado pelo Estado. Ou seja, era uma forma de dar uma roupagem legal ao crime, mas naturalmente era um crime. Pode falar, Fábio. Duas questões que eu acho que são importantes de serem ressaltadas, que essa da marcha para a morte, acho que foi o mais proeminente, o mais utilizado pelos turco-otomanos neste contexto do genocídio. É amplamente documentado essas marchas e, como posso dizer, como o Danilo mesmo disse, assim, vamos dizer que utiliza as palavras desse grande homem, foi algo realmente catastrófico no sentido humanitário. Lembrando que, claro, os direitos humanos não existiam e mesmo que existissem também até hoje, os dias de hoje não são seguidos. Mas essa acho que foi uma das principais, onde os turcos chegavam nas aldeias, expulsavam todas as aldeias, e deixavam inabitadas, impossíveis de serem habitadas novamente, e faziam que os armênios fizessem essas grandes marchas, no intuito, claro, de procurar algum lugar para viver, ou melhor dizendo, para sobreviver, onde, evidentemente, a grande maioria vinha a falecer durante o caminho. Já com relação aos campos de concentração, nós também temos isso dentro muito do nosso imaginário com relação à Segunda Guerra. Só que também foi utilizado durante a Primeira Guerra, em escalas menores, evidentemente. Acho que a Segunda Guerra foi a mais proeminente nessa área, né? Mas como o Danilo já bem disse, também houve outros casos, como no Brasil, no Ceará. Também durante o governo Vargas houve campos de concentração de cunho político, né? Porque nós também temos essa falsa ideia de que o governo, o Estado Novo brasileiro, ele não foi tão agressivo nesse sentido de repressão, o que é uma mentira. O que já hoje os historiadores estão se debruçando um pouco mais sobre esse tema. Só que o campo de concentração mesmo, o campo de concentração como nós conhecemos, também sim foi uma invenção alemã. Só que não do Terceiro Reich, e sim do Segundo Reich. Nós tivemos um genocídio de povos da Namíbia em finais do século XIX, em que se utilizavam os campos de concentração e essas marchas também da morte. A Namíbia, para quem não conhece o território, também é um território muito desértico. Então, fazer o mesmo processo que os turcos fizeram com os armênios. As grandes marchas deixavam as aldeias inabitadas, impossíveis de serem reabitadas, tanto que até os dias de hoje, se alguém quiser caminhar, não estou falando que alguém vai caminhar, mas se alguém um dia topar de ir ao deserto da Namíbia, até hoje é fácil de se encontrar esqueletos ou restos de seres humanos provenientes daquela época. Por enquanto é só, por favor, Danilo, retorne com a sua excelente explicação, por favor. E por último, o último ponto que a gente separou para exemplificar o genocídio são as deportações, que até a gente já citou, né, nessa enumeração. A imigração armênia ao Brasil é bastante famosa e muito numerosa, assim como para outros países, como o Fábio citou, acho que no primeiro bloco, na introdução. A comunidade do país, do estado de São Paulo, possui milhares de pessoas que vieram ao país para fugir da violência. Aqui abriram comércios, restaurantes, centros culturais e desenvolveram suas vidas. Mas, como foi dito, a vinda dessas pessoas não foi por uma opção, e sim por uma consequência de um genocídio, né? Então é algo triste e grave. Muitas pessoas, porém, não saíram da região por decisão própria. Então tem a imigração de tipo, estou fugindo da violência, não gostaria, mas estou fugindo da violência. E tem a deportação, literalmente, pessoas sequer, mesmo apesar do que ela estava vivendo, o que a região estava vivendo ali, a pessoa mesmo assim optava por continuar ali, ou não tinha sequer condições de sair dali, e o próprio governo genocida deporta essa pessoa, pega, sequestra e expulsa do país. Como a gente falou ali antes, que muitas dessas deportações contavam com formas de assassinato, de massacre dentro desses navios e tal,
como a questão dos afogamentos. Né? O último relato que eu li, das aspas que eu li ali, a pessoa falava que 3/5 do navio chegavam sem as pessoas ali, ou seja, se ela tinha 100 pessoas, divide por 5 dá 20 cada grupo, 40 chegavam, os 60 não chegavam, né? Então 3/5 eram assassinadas durante o caminho. Então as deportações por si só são uma violência, e elas são também acompanhadas de mais violência de assassinatos durante o processo de deportação, né? Que é algo bastante bizarro. Assim como foi no caso dos judeus, por exemplo, o governo otomano tomou a posse de todas essas pessoas que foram exiladas, deportadas e assassinadas durante esse processo. Ou seja, o governo tomava tudo que essa pessoa tinha, transformava em uma coisa para o Estado, né? E além de cometer essas violências em si. Então, Fábio, a gente acaba esse terceiro bloco aqui, se você quiser falar mais alguma coisa, antes do início do quarto bloco. Não, acho que você falou muito bem tudo. Realmente, como você alertou, era uma parte mais pesada, né, por assim dizer. Estamos tratando de mortes de várias pessoas de todas as idades. Às vezes até um pouco difícil de pensar que isso pode ter ocorrido com famílias inteiras, né, avós, pais, filhos. É algo realmente triste e é um capítulo muito negro da história da humanidade e que gerou, né, essa cicatriz que até os dias de hoje está muito presente entre os armênios, né? É sempre muito lembrado esse episódio. Recentemente nós tivemos a morte de uma grande atriz brasileira, Aracy Balabanian, que era de origem armênia, né? E eu achei muito interessante um relato dela quando teve, infelizmente, a passagem dela, de que ela declamava poemas em armênio e via as pessoas chorando quando ela declamava, né? Foi ali que ela percebeu que tinha um amor pelo palco, né? E isso foi muito fruto dessa origem dela, né? Outro fato interessante que também está muito envolvido com relação à Armênia, ela teve um personagem muito icônico. Agora eu não me lembro o nome da personagem, mas eu acho que era a Dona Armênia, que ela imitava o sotaque da própria mãe, que ela falava: eu vou botar esse prédio no chão. Que pergunta para os seus pais. Os seus pais com certeza viram essa novela, com certeza lembram da Dona Armênia. Isso também é um fruto, né, querendo ou não, do genocídio. Assim, por mais que tenha sido horroroso e como posso dizer, claramente repugnável, houve alguma coisa boa que foi trazer o povo e a cultura armênia para nós, trazer mais próximo disso, né? A diáspora, como a gente está mencionando desde o início do episódio, ela é muito comumente relacionada ao genocídio e que trouxe personagens que, olha, graças a Deus nós tivemos Aracy Balabanian, tivemos outras pessoas de cultura armênia que trouxeram uma cultura enriquecedora para o Brasil. Bem, acho que podemos então seguir para o próximo bloco. Podemos, Danilo? Podemos. Por mim, bora lá. Então vamos lá falar sobre a República Democrática da Armênia e a Era Soviética. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso terceiro bloco, falando, como o Fábio disse, falando sobre a República Democrática da Armênia e a Era Soviética. A República Democrática da Armênia foi o primeiro estado moderno do país. Teve início em 1918, após o fim do Império Czarista Russo, graças à Revolução Russa de 1917. O novo país fazia fronteira ao norte com a Geórgia, a leste com o Azerbaijão, a sul com o Império Qajar e a oeste com o próprio Império Otomano. O problema da formação do novo território foi que, dado o clima já em guerra no período,
em pouco tempo, todos os vizinhos da Armênia entraram em conflito com o novo país por questões territoriais. Era muito comum no processo da Primeira Guerra Mundial, se vocês forem lembrar até do nosso episódio sobre a Primeira Guerra Mundial, o fim do século XIX e início do século XX no mundo é uma disputa capitalista por territórios. E é uma disputa capitalista por territórios de uma forma muito direta, assim, né? De ocupar o território e especialmente do ponto de vista comercial, falar, isso aqui é meu. E daí tem as alianças, então é uma disputa muito intensa, bastante bélica, bastante capitalista também, né, de estabelecer mercados nessa região e tal. Então, qualquer novo país que surgisse, ou uma área um pouco mais instável, com uma insegurança política um pouco maior, já causava essa insegurança de invasão, de guerra e tal, pela disputa daquele território, né? Então, as principais potências da região se impunham mesmo desse ponto de vista de disputa territorial. Assim como consequência, a Armênia, nesse período, já nesse início de país, a Armênia perde cerca de 50% do seu território inicial. Com o término da Primeira Guerra Mundial, o mundo ocidental pôs fim ao Império Otomano, dividindo o seu território. A parte da Armênia do outrora Império fora anexada à República Democrática Armênia. Em 1920, a Turquia, que até então era mais conhecida como Império Otomano, a Turquia e a Armênia entraram em guerra de uma guerra de curta duração. Logo após a assinatura do Tratado de Paz entre os dois países, o Exército Vermelho invade a Armênia, o território armênio. Em 1922, a Armênia é anexada oficialmente ao território soviético, como parte da República Federativa Soviética Transcaucasiana, juntamente com a Geórgia e o Azerbaijão. Dentro desse processo, é costurado um tratado entre União Soviética e Turquia, o Tratado de Kars, onde os turcos liberavam o território de Adjara, enquanto os soviéticos cediam os territórios de Kars, Igzir, me perdoem meu turco, e Ardahan. O tratado foi feito à revelia da vontade dos armênios, motivo pelo qual o atual Estado da Armênia não reconhece sua legitimidade, a legitimidade do tratado em si. A República Soviética Transcaucasiana durou entre 1922 e 1936. Após isso, foi dividida em 3 regiões: a República Socialista Soviética da Armênia, a República Socialista Soviética do Azerbaijão e a República Socialista Soviética da Geórgia. A Armênia Soviética seguiu mais ou menos o mesmo estilo das demais repúblicas sob o jugo da União Soviética. Há um claro desenvolvimento social e paz interna. Não a paz plena, quando a gente fala paz, parece que são todo mundo cor-de-rosa, elefantes felizes e contentes passando, passarinhos cantando. Não, obviamente não é assim, né? Mas é uma paz relativa, especialmente se comparado com o período anterior e o período posterior que viria a acontecer. Então, dentro desse momento, há uma estabilidade na Armênia sob o jugo da União Soviética. Então, como a União Soviética era muito, muito grande, como uma imensidão de povos fazendo parte entre si, há bastante questões culturais e étnicas e religiosas entre esses diversos povos e que com alguma frequência cria uma certa rivalidade. Do ponto de vista do país que estamos analisando, o maior entrave durante esse período soviético era a má relação com o Azerbaijão, especialmente por motivos religiosos. A Armênia era um país de maioria cristã, enquanto o Azerbaijão possuía uma maioria muçulmana. Essas questões, porém, não cresciam a ponto de se tornar um conflito armado ou algo assim. Era uma rusga, né? Mas, ao mesmo tempo, a União Soviética consegue desenvolver um clima e um desenvolvimento de leis, inclusive, que garantiam, por exemplo, o casamento entre pessoas cristãs e muçulmanas. É algo que, se a gente pensar hoje em dia, já é mais complicado, ou se você pensar em uma relação entre países onde essa questão religiosa é muito densa, muito forte,
é muito impensável sequer que as pessoas iriam se abrir para isso, né? No caso da Armênia, sob o jugo da União Soviética, a União Soviética conseguiu desenvolver um clima e uma educação popular e cultural para chegar a esse ponto, né? Então existia uma rusga, existia um preconceito, não dá para negar isso, mas essa rusga, esse preconceito vão se reverberar posteriormente, inclusive, mas dentro desse período soviético, dentro do possível, foi desenvolvida uma paz e um bem-estar social ali. Daí, andando um pouco para frente do ponto de vista temporal, né, a gente entra com a dissolução da União Soviética e as consequências para a Armênia dessa dissolução. Um fato importante que nós devemos nos atentar sobre a dissolução da União Soviética, e que é muito fundamental e muito maltratado em questões de jornalismo ou de, sei lá, aulas de histórias mais rasas e tal, é que essa dissolução não foi um processo fruto de uma grande revolta popular das diversas federações que formavam a União, ou seja, ela não foi fruto de um movimento organizado de trabalhadores, como foi a própria Revolução, né? A Revolução foi fruto de um enorme movimento da classe trabalhadora que culminou na Revolução Russa. A dissolução da União Soviética, não. Evidentemente que em várias federações ali, soviéticas, existiam vários problemas e muita revolta em vários momentos, em vários povos, né? Mas essas revoltas não eram organizadas e grandes o suficiente para culminar numa dissolução da União Soviética. Elas existiam como existem hoje, por exemplo, no Brasil fazendo greve. Isso não quer dizer que o povo paulista vai tirar o Tarcísio amanhã. Existem revoltas, mas faz parte, né? A questão da dissolução da União Soviética foi que ela é fruta de uma profunda reforma social proposta pelo governo e que ela foi entendida por outros membros do governo como muito radical para aquele momento. E, portanto, ela foi muito rechaçada e causou muito problema interno dentro do próprio governo. Então, dentro das próprias estruturas de liderança da União Soviética, a reforma pegou muito mal e desestabilizou muito forte. Então, teve um problema interno muito grande ali. Mas não é um problema interno das federações e da população. É um problema interno dentro do partido, né? Dentro das lideranças ali. E a principal questão é que, para conseguir unir todo mundo novamente, a liderança máxima da União Soviética naquele momento teria que ter usado a violência, né? Uma violência comum em estados, inclusive no capitalismo, para conseguir manter o status quo ali, né? Se você vê que o negócio está desmoronando de alguma forma, você reprime. Infelizmente, não sejamos muito românticos para achar que isso não acontece. Acontece, inclusive, dentro do capitalismo, dentro dos Estados Unidos e tudo mais. Por exemplo, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. É uma violência e o Estado respondeu violentamente igualmente. Né? É uma violência para manter o status quo funcionando ali. Faz parte. Só que a liderança soviética não quis fazer isso, né? Não quis forçar essa união do ponto de vista violento, e daí a estabilidade do governo em si, do status quo, foi desmoronando, até de fato morrer. E daí, então, acho que a gente consegue usar um termo que não foi uma revolução, não foi uma contra-revolução, foi um suicídio, né? A União Soviética se matou, basicamente. Ela entrou em colapso com ela mesma, assim, né? As lideranças entraram em colapso com eles mesmos, provavelmente não imaginando que ia acontecer a dissolução da própria União Soviética, mas culminando nessa dissolução. Pode falar, Fábio. Um fato curioso sobre a dissolução da União Soviética é que o próprio Ocidente não queria a dissolução desta. Não porque, vamos salvar a União Soviética, por favor, é um país muito legal. É óbvio que o Ocidente estava feliz da vida ganhar a Guerra Fria, isso é óbvio. Quem não quer ganhar a guerra?
Entretanto, o que aconteceu e que de fato foi uma questão que deixou o mundo muito preocupado naquele contexto, né? Para quem estava ciente da situação, pois havia muita gente que achava que era o fim do comunismo e era só isso. Gente, o comunismo não é uma questão de a ideologia acabou. O que nós vimos, de fato, a queda foi o socialismo real, o socialismo aos moldes soviéticos. E isso, de fato, acabou. A ideologia não acaba. O que acabou foi o Império Soviético. E sim, é uma nação imperialista, por mais que ele tinha um discurso contra o imperialismo ocidental, mas é o famoso trocar 6 por meia dúzia. E o que de fato que é assim, preocupante, que eu estava dizendo sobre o fim da União Soviética, e o que preocupou muito o Ocidente, é que ninguém que é um país com armas nucleares se fragmentar. Tanto que um dos grandes problemas que houve foi que do dia para a noite a Ucrânia se tornou a quarta maior potência nuclear, porque boa parte das suas ogivas, por questões estratégicas da União Soviética, estavam no território ucraniano. Consequentemente, com o fim da União Soviética, uma das primeiras coisas que o mundo fez questão que a Rússia e a Ucrânia se entendessem foi com relação a isso. A Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear em prol de uma segurança e soberania do seu próprio Estado. 30 anos depois, estamos onde estamos, né? Com a Rússia invadindo a Ucrânia. Ou seja, também da parte da Rússia houve uma quebra com o tratado que eles assinaram lá em 1991. Como o Danilo muito bem disse, foi um suicídio. Não foi uma explosão, foi uma implosão. Partiu de dentro para fora. Era uma coisa que ninguém nunca imaginou e ninguém, nem nem o politólogo, que é o cientista político, nem o especialista em geopolítica, ninguém imaginou que aquilo poderia acontecer. Ninguém mesmo. Tanto como o próprio Putin diz, a dissolução da União Soviética foi uma das maiores tragédias da história russa. O que eu tendo a concordar. Tanto é verdade que boa parte dos problemas geopolíticos no qual nós encontramos hoje em dia, inclusive a guerra da Ucrânia, parte da dissolução da União Soviética. As repúblicas, os países não reconhecidos pela comunidade internacional, são frutos dessa dissolução. Os problemas que nós estamos agora aqui tratando, que tem a ver com a relação à Armênia, também partem dessa questão. Não foi somente uma questão de fim da União Soviética, fim de comunismo, não. São questões que, mesmo após 30 anos, continuam perdurando nos nossos dias. Geram ainda conflitos nos nossos dias de hoje. Então, é uma questão realmente importantíssima de ser estudada, é uma questão importantíssima de ser entendida tanto na grande the big picture, né, que fala que é a grande tela, como também entender os pormenores, a microhistória em cada contexto, mas sem sombra de dúvidas, a dissolução da União Soviética é um fator muito importante para nós entendermos o contexto atual onde nós estamos inseridos. Exatamente. E só encerrando esse ponto da União Soviética, eu vou deixar uma dica cultural. É um livro chamado Passagem para a Revolução, do historiador Ronald Sunny, onde ele exemplifica bastante essa questão do suicídio da União Soviética. Então é uma dica interessante, na minha opinião. Não seria minha dica cultural, eu só coloquei no roteiro porque, de fato, só para a galera que tem interesse nessa questão, porque é, de fato, uma questão do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista político, muito interessante. Como a União Soviética cometeu esse suicídio, a dissolução e formação dos novos países independentes se dá de maneira não organizada, não planejada e de uma hora para outra. E, consequentemente, isso gera problemas evidentes. Né? Quer falar, Fábio? Quero, mas depois da sua linda fala. Por favor, continue, amigo. Entendi. Mais importante do que tudo, o processo ocorre de maneira diferente em cada país. Cada um dos países se desenvolve ponto de vista econômico, político e tal, de uma maneira completamente diferente e, novamente, não organizada, não planejada, meio que no susto ali. A Armênia tinha um movimento nacionalista, anticomunista e mais democrático do ponto de vista da democracia burguesa, chamado Movimento Nacional Pan-Armênio, e liderado por intelectuais. Esse movimento acabou chegando ao poder na Armênia independente. No Azerbaijão, seu vizinho,
havia uma frente popular muito fraca. Havia democratas naquele país, democratas novamente desse ponto de vista liberal burguês, né? Mas em geral a nomenclatura e a classe, em geral a nomenclatura, a classe dominante comunista se manteve no poder. O antigo primeiro secretário do Partido Comunista do Azerbaijão, Heydar Aliyev, algo assim, chegou ao poder como líder do Azerbaijão independente. Quando ele morreu em 2003, o seu filho, Ilhan, assumiu o controle do regime muito repressivo e despótico, tudo baseado na riqueza das reservas de petróleo e no poder familiar da família. Então você vê dois países, um ao lado do outro, com um desenvolvimento histórico muitas vezes interligado, que faziam parte da União Soviética, então tinham políticas sociais parecidas e tudo mais. Tinha uma ordem econômica geral igual por muito tempo, mas que a partir do momento que a União Soviética comete o suicídio, se desenvolvem de uma maneira completamente diferente. Então, os dois são no SUS, mas um segue um rito de uma tradição mais comunista e o outro segue uma democracia burguesa mais clássica. Então você vê que ali já surge um possível problema, além das questões históricas. Né? Pode falar, Fábio. Sobre essa questão da dissolução da União Soviética e a desorganização dessa dissolução, eu acho que pelo menos a gente pode nominar 4 pontos muito interessantes sobre essa questão e como ela demonstra como ela foi desorganizada. Primeiro, essa questão no qual você mencionou da democracia e nacionalismos e questões até mesmo econômico-ideológicas. Na Armênia se mostrou esse nacionalismo, que a questão nacionalista armênia, ela sempre foi muito forte, devido a sua, principalmente pela sua história enquanto nação, não enquanto país, lembrando que nação não requer um território associado, propriamente dito, tanto pela sua diáspora também, que foi muito forte, e essa diáspora manteve o seu certo contato com a pátria-mãe, por assim dizer, e que, de fato, como você muito bem mencionou, a lei nacionalista democrática. Um dos pontos que a Armênia até hoje se orgulha é que eles mesmos dizem que da Europa até a China, o único país que é de fato democrático é a Armênia. Eles que dizem isso. De fato, sempre teve uma transição democrática, sempre teve um respeito, diferentemente dos demais vizinhos das antigas repúblicas soviéticas. Eu acho que a Geórgia eu sei que teve um ditador, que depois ele até acabou no Brasil. Eu sei que uma neta dele acabou no Brasil, porque eu conheço, meu primo conhece o cara que casou com ela. Rolê aleatório, o Ronaldinho Gaúcho já tá no casamento. Depois, voltando já sobre essa questão da dissolução, da desorganização da dissolução. Nós tínhamos países que realmente nem sequer queriam estar na União Soviética, como os países bálticos, que foram os primeiros a eleger, a querer a sua independência, né, proclamar a sua independência. Os países vizinhos em relação à Armênia, quase todos são ditaduras, ou como é no caso do Aliyev no Azerbaijão, que foi passado de pai para filho, ou de casos como o Turcomenistão, que te passou de pessoa política para outra pessoa política dentro do Politburgo, dentro dessa pequena cúpula que comanda o país. O Cazaquistão também foi outro que também teve esse mesmo processo. Basicamente, quase todos os países da Ásia Central, ex-repúblicas soviéticas. E um fato, acho que curioso, assim, 2 fatos curiosos. O primeiro é a curiosidade. Quando teve a dissolução da União Soviética, a dissolução foi tamanha que o último país a declarar a independência foi o Cazaquistão. Por 4 dias, se não me engano, o Cazaquistão foi a União Soviética. Só eles. Eles eram a União Soviética, né? Só por uma questão de tempo de nomenclatura, no caso. Outra questão interessante, que se você for ao Google Maps, coloque
ali na fronteira entre o Uzbequistão e o Quirguistão, vocês vão ver como a fronteira é literalmente porosa. Existem vários enclaves dentro de um lado como do outro que pertencem a cada um pertence a um país. Porque essas divisões foram feitas principalmente durante o governo do Joseph Stalin, onde elas não tinham a tendência de formar uma fronteira respeitando a geografia local ou respeitando algum parâmetro. Não, ela era uma questão puramente administrativa. Esses enclaves se baseiam basicamente na ideia de que é um enclave onde tem uma maioria do Uzbek, por exemplo, mas está dentro completamente do Quirguistão. Então eles vão responder ao governo soviético do Uzbequistão e não do Quirguistão. Era por uma questão puramente administrativa. E essa vai ser a raiz no qual vai gerar o conflito do enclave da República de Artsakh. Porque a República de Artsakh é um oblast. Para quem não está familiarizado com o termo, Oblast é uma subdivisão dentro dos moldes russos e que depois foram continuados pelos soviéticos, abaixo e inferior à República. Porque a República, temos a Federação Russa, temos as repúblicas que contêm um governo próprio e temos os Oblasts, que é uma subdivisão que reporta diretamente a Moscou. No caso, o Oblast de Nagorno-Karabakh, ou Artsakh, respondia diretamente a Moscou, de maioria armênia, historicamente armênio, e quando eu digo historicamente, eu estou falando de coisa de mais de 1000 anos, se reportavam diretamente a Moscou, que isso justamente vai nos dar as bases necessárias para a geração desse conflito que nós estamos tratando hoje. Então, pessoal, para este bloco agora, vamos já aprofundar um pouco mais sobre essa questão realmente entre Armênia e Azerbaijão e ver os pormenores e as pilastras que sustentam este conflito que nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje, nas principais manchetes mundo afora, né? Esse conflito entre os dois países basicamente está alinhado quase que exclusivamente à questão de Nagorno-Karabakh ou Artsakh. Tal área é majoritariamente armênia, mas os soviéticos transformaram numa área autônoma, como eu havia dito, um oblast de Artsakh, e colocaram dentro do território azeri, né? Não é que eles colocaram, o território já estava dentro, já era um enclave necessariamente, e, contudo, por uma questão administrativa, ficou mais fácil deixar dentro do controle direto de Baku e não de Yerevan. Baku, capital do Azerbaijão, e Yerevan, capital da Armênia. Os soviéticos fizeram essa mudança por um ponto de vista estratégico e econômico exclusivamente. Quando o território armênio foi anexado, o país estava completamente devastado, muitos pobres e com grande proliferação de doenças, tudo em decorrência dos incansáveis conflitos em que a área foi exposta, no qual nós falamos anteriormente. Para resolver este problema social, os soviéticos usaram Nagorno-Karabakh como passagem entre o pobre e a devastada Armênia e o estável e com petróleo abundante do Azerbaijão. Guardem muito essa informação do petróleo, que ela vai ser muito importante para nós entendermos o conflito atual no qual vamos tratar a posteriori. Ou seja, o vizinho foi usado para abastecer o território armênio e ajudar e a desenvolvê-lo. Como contrapartida, a importante passagem ficou pertencendo ao território do Azerbaijão. Pulando já para 1988, ou seja, antes ainda do fim da União Soviética, quando o governo soviético se tornou mais brando. Os armênios já começaram os protestos exigindo a devolução da região, ao mesmo tempo os cidadãos de origem azeri passaram a se manifestar de forma contrária e, pouco a pouco, as rixas outrora controladas pelo governo de Moscou foram se acirrando entre os dois povos. A partir de 1989, os problemas entre os dois povos atingiram níveis incontroláveis. Os armênios passaram a se organizar para expulsar os cidadãos azeris do território da Armênia. Famílias que viviam toda a vida, décadas e décadas no país, foram retirados à força de suas casas e enviadas para o Azerbaijão, onde passaram a viver em campos de desabrigados.
Naturalmente, essa situação fez criar um forte sentimento de ressentimento, raiva e até ódio entre os dois povos. Só vou fazer um disclaimer rápido. Uma vez eu estava na Netflix, eu queria ver um filme armênio. E eu fui lá, coloquei a Armênia na busca e me pareceu um filme, tipo... Não vou falar que é um pornô chanchado, porque não era um pornô, mas era aquele filme bem besterol americano, só que versão armênia. E que a história era baseada num americano que apareceu ali do nada, caiu do lado na Armênia e ajuda a expulsar os azeris do enclave de Nagorno-Karabakh. Isso é só para ilustrar como dentro da própria cultura pop armênia isso está muito explícito, né? Tanto que o vilãozinho da comédia de besterol é o próprio Azeri. Em 2020, a gente vai ter a deflagração de uma nova guerra entre os dois. Para vocês terem ideia, a banda de heavy metal System of a Down, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, o Danilo com certeza conhece e gosta, eles não lançavam nada, se não me engano, desde 2006. Estourou essa guerra, eles lançaram música. Eu nunca fiquei tão feliz com um conflito internacional pelo lado musical. Brincadeiras, evidentemente. Contudo, vamos então retornar à questão já desse conflito. Naturalmente, essa situação ela fez criar um forte ressentimento entre os dois povos. O mesmo processo passou a acontecer com os armênios que viviam no Azerbaijão, e muitas desses passaram a emigrar de volta ao seu país de origem por conta das ameaças sofridas. Ou ia para a Armênia, ou ia para Artsakh, ou Nagorno-Karabakh. Já em 1994, os armênios residentes de Artsakh venceram uma guerra contra o Azerbaijão, tornando-se para si o território supracitado. Vale lembrar que desde a época soviética o território possuía uma certa autonomia perante o governo azeri. O governo de Yeltsin mediou um cessar-fogo que durou até outono de 2020. Essa guerra ela é muito importante da gente conseguir entender, porque realmente é ali onde começa todo esse conflito que nós conhecemos, que é a Guerra do Alto Karabakh. Ela propriamente ela começa em 1988 e vai até 1984. Claro que o projeto militar, de fato, começa já em 94. Contudo, essa guerra, ela pelos próprios historiadores do assunto, afirmam, começou em fevereiro de 88, indo até maio de 1984. É importante nós entendermos porque neste contexto a Armênia ainda tinha uma superioridade militar comparada com o Azerbaijão. Isso porque, no caso, a Armênia ela é um território onde não possuem grandes recursos minerais, não há uma grande economia. Contudo, eles conseguiram herdar o aparato militar soviético. Claro que o Azerbaijão também, só que em menor ponto. Com a desorganização da dissolução, a Armênia pôde ter uma vantagem militar diante dos seus rivais azeris. O que é importante também ressaltar, no caso, é que nesse contexto, os exércitos haviam sido recém-criados, e quase que todos usando um Ctrl-C, Ctrl-V do exército soviético. Houveram uma série de batalhas, massacres, nominalmente o massacre de Khojaly, onde tivemos a morte de 613 civis, incluindo 106 mulheres e 83 crianças. Esse massacre ocorreu em 92 por armênios e parcialmente pelas forças da SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que veio após a dissolução da União Soviética. E esse massacre, como foi promovido pelos armênios, foi claramente contra os azeris. Foi uma questão que literalmente mexeu muito nos anos 90 com aqueles que estavam envolvidos, claramente. Já então, retornando
para agora, vamos aí sim adentrar para a guerra de 2020. Dentro de 1994 até 2020, os armênios estavam satisfeitos com o status quo que ali permanecera após o cessar-fogo. Eles achavam que eram como Israel, que poderiam controlar essa terra e torná-la parte da Armênia. Mas, diferentemente da Cisjordânia e da Palestina, ninguém na Armênia estava estabelecendo nessas áreas liberadas do Azerbaijão. Houve tentativas de promover algum tipo de solução negociada permanente, porém um conflito por meio de órgãos como o Grupo de Minsk, mas infelizmente nada aconteceu. É importante a gente ter ideia que, no caso, Nagorno-Karabakh, ela é uma, vamos dizer, ela é uma bolinha dentro do Azerbaijão que não está conectada com o resto do território armênio. Tanto que este território ele era declarado como um país independente e a própria Armênia não o reconhecia, para não dizer que estava envolvido, mas evidentemente era uma extensão da Armênia dentro do território azeri. Contudo, com o fim da Guerra de 94, toda a parte oriental do Azerbaijão ficou sob controle da Armênia, mesmo a Armênia reconhecendo esse território como azeri. Eles só utilizavam aquele território e mantinham a ocupação daquele território para uma questão estratégica e, evidentemente, de conseguir enviar suprimentos, armas para o território de Artsakh. Retornando então, enquanto o Azerbaijão estava aumentando sua produção de petróleo ao longo dos anos, o Estado se tornou um país muito rico e se militarizou durante esse tempo. O Azerbaijão queria mudar o status quo e recuperar as áreas que os azeris consideravam parte de sua terra natal. Em outono de 2020, lembrando, estamos falando do período de pandemia, eles lançaram uma guerra com o apoio da Turquia de Recep Tayyip Erdogan, que enviou drones para o Azerbaijão e também teve ajuda em partes de Israel. Um fato muito curioso da gente lembrar é que, apesar do Azerbaijão ser um estado de maioria muçulmana, ele é um dos poucos estados muçulmanos que tem fortes e boas relações com Israel. O Azerbaijão ele é de uma maioria de uma vertente do islamismo chamado sufismo. Shia é o xiita e temos os sunitas. Essas são as duas principais vertentes do Islã. O sufismo ela já é uma versão quase que mística, como se fosse a Cabala pros muçulmanos. A Cabala que é a versão mística do judaísmo. E, historicamente, sempre houveram comunidades muito fortes azeris, que nunca tiveram muitas perseguições por parte do povo azeri, com exceção, claro, do período czarista, que sim, esse tinha um viés muito antissemita. Então, com isso, Israel sempre foi um bom aliado do Azerbaijão e, claro, o Azerbaijão sempre vendeu todo o que os países árabes não vendiam, né? Como, evidentemente, petróleo. Lembrando que Israel não tem petróleo ou hidrocarbonetos. Voltando então já, os russos chegaram a intervir nesse conflito e fizeram um tratado de ajuda com a Armênia, obrigando a auxiliar em caso de ataque, né? Esse é um acordo de defesa militar mútua que foi assinado por mais ou menos, não me engano, 5 países, entre eles a Bielorrússia, a Rússia e a Armênia. A Armênia, contudo, utilizou esse tratado, só que, evidentemente, a Rússia não chegou a entrar com força total contra o governo azeri. O governo azeri, por sua vez, de maneira inteligente, atacou apenas a região de Karabakh, a região autônoma, mas não atacou a Armênia em si. Então, os russos puderam legalmente apenas cruzar os braços. Após 44 dias, estava clara a vitória azeri e a Rússia interveio aí sim num acordo de paz e levando seu exército a ocupar a região e evitar novos conflitos. O que tratou esse acordo de paz? Lembra daquele território que era azeri ocupado pela Armênia, que a Armênia não reconhecia como parte dela e só ocupava por uma questão de logística? Eles literalmente perderam todo esse território e partes também do território de Artsakh. A Rússia fez então um acordo de paz, onde os dois entravam num cessar-fogo e criavam um corredor humanitário, onde a Rússia seria a garantidora deste corredor, para que fosse enviado qualquer tipo de suprimento à região de Artsakh.
Contudo, nós tivemos uma pequena mudança como eu posso dizer, uma pequena mudança geopolítica chamada Guerra da Ucrânia. A Guerra da Ucrânia ela realmente balançou toda essa questão de Artsakh, pois a Rússia, que era o Estado garantidor da Armênia, teve que se ausentar. Com a ausência da Rússia, abriu portas para que o Azerbaijão pudesse, enfim, tocar o seu plano para que conseguisse recobrar os territórios de Artsakh por completo. Contudo, isso não é exclusivo, não é exclusivo a esses pontos, mas também tem outras questões que vamos abordar um pouquinho depois. Quando Putin invadiu e se atolou na Ucrânia, os azeris começaram a cruzar as fronteiras armênias, fazendo pequenas incursões no território, aí sim, da Armênia, e bloquear o corredor humanitário de Lachin. A fronteira armênia, a fazer excursões e bloquear o corredor, isso aconteceu em dezembro de 2022 e está em andamento até o momento que estamos gravando este episódio. Ele está encurralado e matando de fome os próprios armênios de Karabakh, que são protegidos pela Rússia, e essa é a nossa atual situação. A intenção do governo do Azerbaijão é expulsar todos os armênios dessa região ou manter um controle exclusivo da região de Karabakh. É importante ressaltar que eles não, de nenhuma maneira, estão falando que eles querem que os armênios saiam de lá. Claro que, assim, é uma questão de discurso. É evidente que para eles é interessante que os armênios saiam, tanto que eles fazem de tudo para tornar a vida deles o mais complicada possível, tanto que essa é a grande acusação de genocídio, de limpeza étnica. Limpeza étnica não necessariamente tem que estar envolvido com mortes. Eles estão forçando uma situação para que esse povo se desloque da sua região originária. Lembrando que os armênios de Artsakh estão há centenas de séculos nesta região. Existem vestígios arqueológicos, existem estruturas centenárias de arquitetura armênia, igrejas armênias, que a Igreja Ortodoxa Armênia tem uma arquitetura muito rica e muito única e ímpar, onde você só vai conseguir encontrar nessa região específica de Artsakh. Um ponto que pesa para o Azerbaijão neste conflito com relação à Rússia é que o país é um grande produtor de petróleo e gás, e com o conflito na Ucrânia, os russos não têm acesso ao mercado ocidental. A Rússia precisa desses produtos e vê no Azerbaijão uma saída muito simples e útil para a venda destes. Já o Azerbaijão faz uma troca inteligente também, pois garante que os russos não ajudem militarmente a Armênia, que seria um grande problema para seus interesses. Assim, graças ao contexto geopolítico mundial, a Armênia acaba perdendo uma garantia de proteção que tinha com os russos e perdendo um forte aliado. Nesse quesito, é importante a gente ressaltar duas questões, tanto para o Azerbaijão quanto para a Armênia. Do lado do Azerbaijão, o Azerbaijão ele não só maqueia este petróleo de origem russa, mas como ele é um exportador muito forte de hidrocarbonetos, quando estourou a guerra da Ucrânia, a União Europeia, desculpem, bloqueou, né, fez as devidas sanções contra o petróleo, os hidrocarbonetos de origem russa. Tanto que nós tínhamos o famoso gasoduto do Nord Stream 2, que até foi explodido a posteriori, com acusações de ter sido pela própria Ucrânia, né? E o que acontece? Quando aconteceu estes bloqueios, essas sanções contra qualquer produto russo, a Europa precisou procurar uma solução, um substituto. E o primeiro e mais forte candidato era justamente o Azerbaijão. Isso também nos demonstra como a própria Europa não vai interferir neste conflito que está acontecendo agora, até porque a Europa tem os seus próprios interesses envolvidos com os hidrocarbonetos. Aí você até pode perguntar, mas isso não é incorreto? Isso não vai contra os valores que a União Europeia prega? Sim, exatamente isso. Vai completamente contra, mas é a prova que uma coisa é um discurso, uma narrativa, outra coisa é a realidade, a geopolítica.
A União Europeia usa um discurso humanista, falando, por exemplo, que a Rússia é uma ditadura, que a Rússia não respeita os direitos humanos, e deixa de comprar os hidrocarbonetos deles para comprar de uma ditadura que não respeita os direitos humanos. Mas qual é a diferença? O Azerbaijão não é uma ameaça para a União Europeia, já a Rússia é. Por isso que, para o Azerbaijão invadir a Armênia, para os europeus está tudo bem. Claro, estou falando do governo, União Europeia e seus respectivos governos, como França, Alemanha e por assim adiante. Então isso já demonstra, ou melhor dizendo, desmascara um pouco essa narrativa que nós observamos durante a guerra da Ucrânia, mostrando que não é uma questão não é uma questão humanitária, mas sim uma questão geopolítica, ou seja, de ameaças e de interesses. Rússia é uma ameaça para a União Europeia. A Rússia, vamos dizer, ela dá uma ameaça direta à União Europeia. O Azerbaijão matou um armênio ali, para o vida europeu isso não vai mudar em muito, né? Para além disso, nós também temos que observar do lado armênio. A Armênia sofre um processo que é muito comum dentro das ex-repúblicas soviéticas e que outra hora também ocorrera na Ucrânia em 2014, que vão surgir duas correntes políticas em qualquer país, que é o pró-europeus e os pró-russos. Claro que isso vai ser mais forte do parte europeia. Os países da Ásia Central, os famosos os Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão, não se aplicam a este. Armênia, Ucrânia, Bielorrússia, países do gênero sempre vão ter essas duas correntes políticas. Dos últimos anos para cá, a Armênia tem procurado muito apoio por parte da União Europeia, quer se alinhar com a União Europeia, se identifica de uma maneira mais europeia do que com a Rússia, né? Principalmente pelas questões de possibilidade de mercado, desenvolvimento da área social. E isso, vamos dizer que a Rússia meio que deixou a Armênia ao Deus do Ará muito como uma maneira de mostrar para eles, olha, vocês querem se juntar com a União Europeia? Tudo bem. E aí deixa eles quietos, sem nenhum tipo de ajuda, sem de fato também sem um respaldo da Rússia. E de fato, por parte do governo armênio, isso foi muito, como eu posso dizer, não inteligente, uma vez que você tem um grande parceiro geopolítico que é a Rússia, e você tem um conflito congelado, um conflito em contínua tensão, onde ele não vai cessar. Você abandonar o seu principal parceiro militar, econômico, político, para querer alçar uma possível candidatura à União Europeia, que é uma questão que vai demorar pelo menos décadas para até que um pedido de adesão por parte da Armênia à União Europeia seja atendido, é no mínimo burro. Porque você vai ter esse conflito congelado e você está deixando literalmente a ver navios, a ficar sozinho, para que tenha algum tipo de apoio e não procurar uma alternativa para isso nesse meio tempo. Um dos fortes candidatos que se possa ter de apoio à Armênia é justamente o Irã. O Irã, que sim, tem negócios com a Rússia, tem vendido drones para a Rússia para o conflito da Ucrânia, mas o Irã tem uma população azeri também muito forte na região norte do país. E não vê com bons olhos um expansionismo do Azerbaijão. Até porque boa parte dessa população ela é, como eu posso dizer, de origem, né, do Irã. A boa parte da população azeri se encontra no Irã e não no Azerbaijão. Uma explicação que eu ouvi falar sobre o povo azeri é que eles são turcos, tanto que a Turquia e o Azerbaijão sempre tiveram boas relações, são países irmãos, mas com características persas, que aí já tem essa relação com o Irã. Enfim, de qualquer das maneiras, a Armênia perdeu uma grande possibilidade de fazer grandes amizades, de permanecer com o apoio de grandes países,
tendo em vista o seu território pequeno, a sua população pequena, já também, de certa forma, envelhecida, né? Para além de tudo isso, de negociar com a Rússia, o Azerbaijão possuía boas relações, como disse, com a Turquia, que é um país da OTAN, com Israel, que é uma força bélica imensa no seu país, assim deixando a Armênia de haver navios, né? Não digo que haver navios, porque a Armênia não é um país sem litoral, infelizmente. Chegamos então aqui já ao final deste conflito. O que sabemos até agora, que está tendo um expurgo gigantesco, mais de 100 mil armênios de origem de Artsakh já se encontram na Armênia. Já ainda está tendo literalmente um despovoamento completo da região de Artsakh. A ONU conseguiu finalmente entrar no território de Artsakh após 30 anos e disse que encontrou uma região completamente despovoada, sem nenhum tipo de pessoas por lá. A OTAN autorizou o envio de mais tropas para a região invadida, e essa é uma notícia do G1 de 6 dias atrás, mais ou menos. Contudo, o que nós já podemos ainda não decretar, mas dizer que o fim está próximo, a República de Artsakh vai cair e o Azerbaijão vai dominar por completo essa região, e uma limpeza étnica deve ser realmente, já está em curso, já está sendo praticada. Quais são as possíveis questões a posteriori disso? Nominalmente, o primeiro-ministro da Armênia, que eu já me esqueci do nome, só sei que ele termina com Ian. Eu peço desculpas pelo meu branco. O Nikol Pashinyan, ele tem uma questão muito mais envolvida com a proteção do território armênio em si, de manter essas fronteiras, uma vez que o Azerbaijão está sempre fazendo excursões à Armênia. Ou seja, a próxima fronteira é uma invasão talvez direta ao território armênio e uma possível tentativa de anexação do Azerbaijão completo ao território armênio. Se isso de fato vier a acontecer, aí sim que a situação vai ficar feia, e feia mesmo. Tendo em vista que as principais potências ocidentais estão completamente focadas no conflito da Ucrânia, caso isso venha a acontecer, isso pode vir se tornar catastrófico. Oh, meu Deus do céu. Danilo, me dá uma ajuda. Catastrófico. Não precisei conseguir fazer isso sozinho. Uma vez que a Armênia possui uma população de 3 milhões de habitantes. 3 milhões, se perder um país do dia para a noite, é algo que pode gerar muitas mortes de fato. Esperamos nós que isso, claro, não venha acontecer. Como nós sempre lembramos, somos historiadores, não somos mães de nada, nós não prevemos o futuro. Mas, infelizmente, essa é uma das possibilidades que possa vir a acontecer. Talvez não. Talvez o Azerbaijão possa chegar e falar, olha, eu só queria Artsakh, queria a integridade do meu território novamente. Uma vez que eu consegui, eu caguei para a Armênia, não tô nem aí, é isso, vou continuar aqui vendendo meu petróleo e fazendo Fórmula 1 aqui em Baku, porque isso me dá dinheiro. Bom, Danilo, algum comentário a tecer, alguma coisa que gostaria de adicionar a este bloco? Então, na verdade não, eu deixei mais para você, porque você sabe muito mais que eu, especificamente do atual momento. Eu até pensei em coisas durante você falando, mas você sempre abordava a maior parte das questões, então acabei deixando para lá. Pronto, mas por favor, quando quiser me parar, pare com a sua linda voz, que os ouvintes também gostam da sua voz. Você que fica fazendo propaganda da minha, mas... Ah, não, a sua voz é sempre elogiada. Ah, Jesus. Jesus amado. Deve ter um fã-clube aí, um rincão na internet da voz do pai. Uma comunidade do Orkut, né? Uma comunidade da Deep Web. Putz, aí é até preocupante. Bem, então, sem mais divagações, vamos para nossas dicas culturais. Então, pessoal, vamos para as dicas culturais agora.
A minha não tem nada a ver com o episódio, mas é uma que eu vi ontem e eu fiquei muito interessado com a temática. É um episódio do podcast O Assunto, um podcast de jornalismo do Grupo Globo, e é conduzido pela jornalista da Globo News, Natuzaneri. E esse episódio em especial é muito interessante porque ela entrevista um historiador da Universidade de Santa Catarina, que junto com mais, se eu não me engano, mais 13 historiadores espalhados por 11 universidades do Brasil, desenvolveram uma pesquisa muito interessante, que eles investigaram o dinheiro envolvido no tráfico ilegal já de pessoas escravizadas no Brasil após 1830 e alguma coisa, quando o tráfico ficou ilegal em si. Continuava acontecendo, mas já era ilegal, é a lei para o inglês ver, né? Tá a lei ali, mas continuava acontecendo. E o fato interessante, e que daí desencadeia um problema consideravelmente grande para uma instituição brasileira, é que eles chegaram à percepção que os líderes do Banco do Brasil da época são os maiores traficantes de pessoas, os maiores traficantes, portanto, ilegais de pessoas da época, né? Então, assim, os maiores investidores e donos e pessoas ligadas ao Banco do Brasil da época eram também donos e traficantes de pessoas escravizadas, mesmo depois da proibição da lei, ou seja, eles atuavam numa prática ilegal. Daí cai a questão, que eles mostram que o Banco do Brasil, hoje em dia, a instituição de hoje em dia, puxa para si o passado de somos uma instituição bicentenária, fundada em 1808, com a vinda da família real brasileira. Então nós, Banco do Brasil, somos uma das instituições mais antigas da América Latina, nós somos mais antigos que o próprio Brasil independente, blá blá. Eles puxam esse orgulho da história para eles, mas não falam nada desse passado um pouco complicado. E daí essa investigação histórica culminou num processo do Ministério Público contra o banco, que quer obrigar o banco a desenvolver campanhas de conscientização e forçar o banco a investir dinheiro em pesquisas históricas em relação a isso e tudo mais. É algo muito interessante, algo inédito no Brasil, mas que nos Estados Unidos e na Inglaterra já aconteceu, de bancos serem processados pelo Estado em relação a isso, e de fato esses bancos reconhecerem publicamente o passado sórdido que tem e botar dinheiro para novas pesquisas. Tá? Então na Inglaterra e nos Estados Unidos isso já vem acontecendo e agora aconteceu no Brasil. Então é um episódio que trata dessa questão muito interessante e eu deixo aqui a recomendação. Nos últimos dias, acho que de anteontem, esse episódio do Gol, ou ontem, digamos que a gente está gravando no dia 5 de outubro, então no dia 4 de outubro ou 3 de outubro. Pesquisem lá, que muito, muito, muito interessante. Só isso, Fábio. É isso aí. Eu vi essa questão do Banco do Brasil, é realmente muito interessante, porque tem que ter um sistema financeiro por trás disso, né? Tem que ter uma questão de empréstimo, tem que ter uma transação financeira, e evidentemente que o Banco do Brasil, claro, como uma instituição, como eles mesmos dizem, a instituição mais antiga do Brasil, mais antiga que até o próprio Brasil, é óbvio que está envolvida. Em contrapartida, eu tenho uma informação até curiosa, não sei se você sabia, mas que a Caixa Econômica Federal, na época Caixa Econômica de Socorros, acho que na época do Império se chamava assim, ela serviu como uma poupança para muitos escravos que, quando conseguiam juntar dinheiro, conseguiam depositar o dinheiro lá para fazer essa alforria a posteriori. Ou seja, conseguiriam garantir a segurança do dinheiro para que os escravos que estavam lutando para conseguir essa alforria conseguissem depois pagá-la, né? Acho que é curioso, então pronto. Ó, quem tem conta no Banco do Brasil, imigre para a Caixa Econômica Federal. O fato interessante disso é que o historiador mesmo fala, e isso é verdade, assim, na minha educação enquanto criança, adolescente,
eu não tive essa percepção porque não foi passado dentro de sala de aula, né? E quando a gente fala em escravidão, tudo mais, a gente pensa muito no indivíduo, pessoa sendo escravizada ali e tal, e esquece que justamente existe todo Mercado. um mercado em cima disso, e isso inclusive uma economia de Estado, envolve banco e tudo mais. E que, portanto, nesse momento, o Banco do Brasil está com as mãos completamente sujas, até porque ele não pode usar a ideia de, tipo, mas era a época, né? Era uma coisa aceita na época. Porque um recorte histórico da pesquisa é justamente pós-lei que proíbe, né? Então já era um tráfico ilegal, né? Sim, aí já não era uma transação financeira. Aí era assim, um tráfico no sentido ilegal, né? Exatamente. Lembrando que é uma questão de nomenclatura, né? Porque uma coisa é você fazer um produto legal, né? Que infelizmente naquele contexto estamos falando de um ser humano, e que a posteriori aí sim se torna de fato na nomenclatura um traficante. Entretanto, nas minhas dicas culturais, aí sim vão estar relacionadas à Armênia. Eu confesso que eu tive que fazer uma busca na minha mente, porque eu me lembro quando eu só tinha uns 15 anos, vi um grande filme sobre a Armênia, mas assim, completamente aleatório, que daqueles filmes que tá passando na televisão e você começa a assistir e gosta. E eu não lembrava do título, não lembrava de nada, mas eu fiquei pesquisando na internet e encontrei. É um filme francês que em português ficou conhecido apenas como Armênia, então se forem procurarem, coloquem Armênia/filme, mas o título original é Le Voyage en Arménie. En Arménie, pardon avec mon français, desculpe pelo meu francês. É um filme de uma médica francesa, onde o pai, que era um imigrante armênio, descobriu um câncer e, em vez de se tratar, ele fugiu para a Armênia para voltar para sua aldeia original. Só que a médica não sabia nada e teve que chegar na Armênia do nada, procurar, e ela entra em contato com o povo, com a cultura e com a sua ancestralidade. É um filme muito bonito, muito interessante, que vale muito a pena vocês verem. E, para além disso, consumam cultura e gastronomia armênia. Como as esfirras armênias, que são maravilhosas, são maiores que as libanesas, desculpa aí, Líbano. Como qualquer coisa da Armênia, que assim, a Armênia faz comida maravilhosa, e tenho dito. Escutem System of a Down, que é uma puta banda, maravilhosa. Que também, recentemente, com o Covid de 2020, lançaram um álbum sobre a República de Artsakh, acho que se intitula Artsakh mesmo, não me lembro agora. E por fim, não vejam as Kardashians, que aí já não vale a pena. Brincadeira, quem gostar, assista, seja feliz. Acho que eu sei que tem um episódio que falam que elas vão para a Armênia. Mas enfim, pessoal, chegamos a mais um fim de episódio. Obrigado por tudo. Você que chegou até o final, dê uma curtida, siga-nos nas nossas respectivas redes sociais. E se você quiser um episódio sobre os índios mapuches, por favor, manda um comentário. E claro, não pode deixar. Convites para almoço de domingo com a família sempre estamos aceitando, viu, pessoal? Um grande principalmente se for uma beijo. família armênia. Exatamente. Principalmente se tiver comida armênia na mesa, por favor. Enfim, pessoal, um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Beijo e tchau.